a gente sabe que você, até por outras pessoas, é visto como um cara que é muito criativo, né? Então, quando você fala de criar conteúdo, às vezes na sua cabeça é algo simples. Você chega ali, criativo, vai, testa um, testa outro. Mas pra muita gente é super difícil, é um puta desafio. Então eu sei que você fala bastante sobre os 4 P's da produção de conteúdo, que é uma forma, como se fosse uma metodologia pra auxiliar a galera a saber como criar um conteúdo de verdade. Então como é que funcionam esses 4 P's da criação de conteúdo? Cara, são 4 P's pra você encaixar no seu ecossistema. Não é diretamente ligado com criatividade apenas, tá? É pro ecossistema de um criador de conteúdo. Okay. Que é a pirâmide de conteúdo, a pauta de conteúdo, o pensamento de conteúdo e o planejamento de conteúdo. Como é que funciona isso? Mas espera, antes dá um like, porque isso aqui é ouro. Isso aí é ouro, galera. É ouro, dá o like aí. Isso aí é ouro, é Auron. Tamo junto. Auron é a nossa empresa, o nosso canal. Tá dando certo, que inclusive tá dando lá o escritóriozinho. Foi um conteúdo que inclusive a gente vai falar mais disso. A gente lançou em breve. Falar. Cara, são 4 P's, né? Primeiro, a pauta. A pauta é pra você ter um estoque de ideias infinitas. As pessoas têm aquela cisma de que eu vou ter a ideia toda hora e todo dia eu vou acordar inspirado pra ter ideia, né? Ideia, que às vezes você tem a ideia que vai mudar a tua vida quando você tá dentro do banho. Nossa, isso é verdade. Tá ligado? E você precisa arquivar essas ideias, porque você não vai parar o banho ali pra gravar. Você precisa arquivar isso em algum lugar. Então você precisa de um estoque, você precisa de um lugar para alimentar essas ideias. E também você precisa de insights e gatilhos para correr atrás das ideias certas. O que são as ideias certas? As ideias certas são aquelas ideias que já estão validadas. Então são ideias que já tiveram um resultado legal e que vale a pena você se inspirar, se modelar. A gente fala que a criatividade ela é a união de coisas que existem. Então você não vai conseguir ser um cara criativo se você não consumir coisas de outras pessoas. Interessante. Então você tá falando que é pra eu copiar, Penone? Lógico que não. Eu tô falando pra você se modelar. Eu tô falando pra você ver o que o outro fez, entender toda a estratégia, o formato por trás daquilo ali, a parte técnica daquela construção, daquele conteúdo, e você se inspirar naquela construção e dar o seu toque, o seu roteiro, o seu conteúdo, o seu estilo, entendeu? Então você precisa estar sempre consumindo conteúdo, mas você tem que consumir o conteúdo correto. Entendeu? E aí a gente fala disso com a pauta de conteúdo, né? A gente ensina a montar uma planilhazinha bonitinha lá. Acho que deu um toque aqui. Não, tá tranquilo. A gente ensina a montar uma planilhazinha bem bacana. O planejamento de conteúdo é para você não depender diariamente de uma ideia nova, de um roteiro novo, de uma gravação nova e de uma edição nova. Como assim? Todo mundo que acaba falhando na postagem dos conteúdos, a gente diz, as pessoas falam hoje em dia, inclusive o próprio Gary Vee, né? Fala que o certo é você postar 4 vídeos no TikTok por dia. Tem gente que às vezes posta, 3 dias seguidos, aí chega no 4º dia, não conseguiu gravar, não posta. Aí falha. Pra você não falhar nas postagens, o que você faz? Você reserva um dia da semana pra fazer uma única atividade. Então vai ser, segunda-feira eu vou fazer roteiro e ter ideia. Então você vai ficar sentado 3, 4 horas lá, tendo ideia e fazendo o roteiro dos seus vídeos. Na terça-feira, você grava todos esses vídeos. Na quinta-feira, você edita. No final da semana, você tem, 8 vídeos, 10 vídeos em estoque. E aí, na semana seguinte, você repete isso. Você tenta sempre manter esse estoque de conteúdo. Por quê? Porque se algo der errado, você é um ser humano. Você pode acordar desanimado, você pode ter um imprevisto, um compromisso. Se você não conseguir gravar naquele dia, você já tem um vídeo ali estocado para você conseguir postar. Esse é o planejamento. O pensamento de conteúdo é mais uma questão de mindset ali para você conseguir lidar com críticas, vergonha de gravar, vergonha de falar com a câmera. Então, uma parte mais motivacional, assim, uma parte mais coachzão que a gente ensina, que precisa. Hoje, o principal motivo para as pessoas não começarem a produzir conteúdo é vergonha de falar com a câmera. Exatamente. Eu faço pesquisa todo dia, 70% das pessoas falam, eu não gravo porque eu tenho vergonha de falar com a câmera. E o que você disse para essas pessoas? Que daqui 10 anos ela vai estar aqui falando com a câmera. Já teve que falar na pandemia. Duvido que ela fez uma call e não abriu a câmera na pandemia. Seja na escola, seja no trabalho. A tendência é essa, cara. O mercado vai evoluir dessa forma. Da mesma forma que a gente conversa, né, no tete-a-tete com as pessoas, daqui uns dias você vai ter que falar na câmera. Você vai ter que postar conteúdo, você vai ter que... A sua empresa vai exigir isso de você. Ou seja, quanto antes você se adaptar... Aí pra você não chegar lá no futuro e ficar sentando, chorando lá, arrependido de que você não começou, começa agora logo. Sinta a dor do momento, você vai sentir, vai ter vergonha, vai ficar com medo do que os outros vão falar, o fulano vai te zoar, vai ter crítica, vai ter hate, vai ter tudo.
Mas o preço que você paga no final, ele é um preço bem menor do que se você deixar de fazer a produção, se você deixar de produzir conteúdo agora. O preço que você vai pagar no final, se você deixar de produzir conteúdo, é o preço do arrependimento. E tempo você não volta atrás. Entendeu? Então, tipo, eu olho na minha época que eu comecei, em 2014, eu pensei em desistir muitas vezes. Muitas vezes. Não só pensei, como eu desisti. Teve lá no iniciozinho, lá nos primeiros 3 meses de canal, em 2014, eu excluí meu canal. Eu tinha um canalzinho que eu excluí. E aí depois eu fui e criei um novo. Que eu falei, não, esse negócio acho que pode dar certo. E, cara, foi lidar com família, foi lidar com amigo, foi lidar com crítica, hate na própria internet. E como é